Oi, pessoal, boa tarde. Essa é a nossa aula de revisão para as provas do terceiro bimestre, para as provas finais, né, ou a prova bimestral, como vocês prefiram chamar. Eu sou Emilu, professora de História de vocês dos segundos anos A, B, C e D, e como a nossa avaliação bimestral foi baseada nos conteúdos que a gente trabalhou no ensino remoto, a gente vai fazer a correção das duas últimas atividades, tá certo? A atividade 3 e a atividade 4, porque é o conteúdo dessas duas atividades que foi também o conteúdo de referência para a elaboração da bimestral de vocês, tá certo? Então, assistam o vídeo de correção dessas duas atividades. A gente começa aqui pela atividade 3, assistam o vídeo da correção comentada da atividade 4 e assim vocês vão estar, craques, tinindo para aí então fazer o formulário lá com a nossa avaliação bimestral, tá certo? Então, a gente começa essa correção comentada pela atividade 3, que tem como conteúdo de referência o período joanino, que é esse período da história do Brasil de 1808 a 1821, né, que começa com a chegada da família real e de toda a corte portuguesa aqui no Brasil em 1808 e se encerra esse período em 1821, quando Dom João retorna para Portugal depois da chamada Revolução do Porto, tá? Vocês podem encontrar mais referências a esse conteúdo no capítulo 13 do livro de vocês, como também nesse vídeo aí do YouTube que eu indiquei para vocês. Tá também lá no Google Sala de Aula todas essas indicações, o livro e o vídeo, tá? Além disso, eu ainda coloquei também lá no Google Sala de Aula o slide em que a gente fez, né? O slide é aquele resuminho que a gente coloca aí do capítulo do livro que a gente estuda, discute ele durante as aulas virtuais lá pelo Meet, mas se você não conseguiu acompanhar a aula pelo Meet também, você consegue ter acesso a esse conteúdo aí por esse slide, tá? E aí, baseado nesse conteúdo, foi que a gente fez, a gente elaborou uma atividade de 8 questões, que foi um Google Formulário, que faz parte da nota parcial de vocês. A gente tem aí, portanto, a primeira questão nessa atividade 3. Em novembro de 1807, a família real portuguesa deixou Lisboa e em março de 1808 chegou ao Rio de Janeiro. O acontecimento pode ser visto como, ou seja, que acontecimento é esse em que a família real portuguesa deixa Portugal, né, capital de Lisboa, e chega aqui ao Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Por que o rei tomou essa decisão? A. Pela incapacidade dos Braganças de resistirem à pressão da Espanha para impedir a anexação de Portugal. Na verdade, os Braganças, que é o nome da casa real nesse momento, né, é o nome da família real nesse momento, são os Braganças, Dom Pedro, Dom João, né, toda essa galera aí é da família de Bragança. Eles não estavam resistindo à pressão da Espanha, mas sim à pressão da França, liderado ali pelo Napoleão Bonaparte, que tentava invadir Portugal e forçar Portugal a cumprir o chamado bloqueio continental, que foi aquela tentativa do Napoleão Bonaparte de enfraquecer a Inglaterra. B. Foi um ato desesperado do príncipe regente. De fato, na época a gente tinha um príncipe, né, governando aí Portugal, pressionado pela rainha mãe, que era a Dona Maria I, de modo algum. A gente sabe que já nesse período da vinda da família real portuguesa para cá, o príncipe, né, na época, Dom João, ele já governava com o título de rei, já governava como um rei, apesar de não ter o título, porque a Dona Maria I, a rainha, ainda era viva, mas não tinha mais condições mentais, psicológicas, tinha toda a sua consciência abalada por essa doença mental e, portanto, não governava mais, então, portanto, não tinha condições de pressionar ninguém a fazer nada. Então, mais um item aí errado. Item C. Execução de um velho projeto de mudança do centro político do Império Português, sempre invocado em épocas de crise. Item verdadeiro, né? A vinda da família real, a saída da família real de Portugal para o Brasil já era algo que tinha sido proposto em outros momentos de crise, porque o continente europeu era um continente que vivia em conflito naquele momento. A gente vai ver que isso só vai mudar um pouco mais com o Congresso de Viena, depois da derrota de Napoleão. Então, assim, não foi uma ideia
tirada da cachola do dia para a noite, já existiam propostas para essa mudança e que, na verdade, todas aquelas circunstâncias ali acabaram se transformando numa espécie de incentivo para que esse projeto ele saísse do papel e se transformasse em realidade. Porque, de um lado, a gente tinha a pressão dos franceses que diziam o exército francês, o exército napoleônico, super famoso pelas inúmeras vitórias que conquistava na época, pressionando, dizendo que invadia o território português, e de outro lado, o rei de Portugal dava de frente com a Inglaterra. Ou seja, não tinha margem para negociar, porque se negociasse com os franceses, seria atacado pelo governo inglês. Se negociasse com o governo inglês, seria atacado pelo governo francês. Diante de tais circunstâncias, essa saída, apesar de inusitada, mas extremamente criativa e corajosa, salvou aí o trono da família dos Braganças e o domínio, né, real português. Item D, culminância de uma discussão popular sobre a neutralidade de Portugal em relação à guerra anglo-francesa. Na verdade, nada de participação e nada de discussão popular nesse momento. Na verdade, o povo português foi pego de surpresa com toda essa mudança da corte e ficou durante muitos dias sem entender muito bem o que era que se passava e quem era de fato agora, na verdade, o responsável pelo governo do território português, né? Exigência diplomática apresentada por Napoleão Bonaparte, então primeiro cônsul da França. Primeiro que não foi exigência diplomática, porque uma coisa diplomática é uma coisa que era negociada. A exigência do Napoleão era que Portugal cumprisse o chamado bloqueio continental, ou seja, deixasse de negociar com a Inglaterra. E essa exigência não era uma exigência diplomática, era uma exigência de conquista militar. Ou eles cumpriam, ou o território seria invadido pelos franceses. Então, primeira questão, item correto, item C. Segunda questão. A chegada da família real e da corte portuguesa ao Rio de Janeiro em 1808 introduziu grandes mudanças na sociedade brasileira. Os grandes proprietários rurais e negociantes aglutinaram-se, né, ou seja, reuniram-se ainda mais do que antes ao redor da família real. Isso permitiu que, no contexto da independência lá em 1822, alguns fenômenos permanecessem. Tendo em vista esses processos, considere as seguintes afirmativas, ou seja, a questão pede que vocês analisem aquilo que mudou com a família real, com a chegada da família real e que acabou se tornando uma característica do governo, né, e da situação, da organização da sociedade brasileira a partir daquele momento. Primeiro item. A escravidão foi mantida sem que os poucos questionamentos a ela conseguissem prevalecer, nem nos projetos de independência, nem na elaboração de um projeto de Constituição em 1823, nem ainda na Constituição outorgada em 1824. A gente sabe que isso é uma realidade, né? A escravidão vai ser mantida, mesmo com a ideia de modernidade, né, da família real vivendo em território português, os proprietários de terra não abandonaram essa ideia arcaica da escravidão. Por que ideia arcaica? Porque o Brasil vai ser o último país do mundo a abolir a escravidão, né? Então, vários outros países já tinham realizado esse processo de abolição da escravatura. A própria Inglaterra pressionava, mas as elites em torno do rei conseguiram aí sustentar a manutenção desse regime escravocrata que beneficiava, lógico, os proprietários rurais, como a gente sabe, ainda até 1888, né? Então, muita água vai rolar ainda, mesmo com a chegada da família real. Ponto 2. O fim do laço colonial formado com Portugal permitiu a intensificação da relação de dependência frente à Inglaterra. Ou seja, se os proprietários de terra aqui no Brasil se livravam um pouco desse monopólio português, porque com a chegada da família real a gente vai ter a famosa abertura dos portos, em compensação, a gente vai meio que trocar uma metrópole por outra, vai trocar o domínio da elite portuguesa pelo domínio da elite inglesa, com os acordos, com os tratados, com os favorecimentos que o governo vai acabar cedendo à Inglaterra por conta dessa proteção que a Inglaterra garantiu a essa vinda da família real portuguesa para o Brasil. Terceiro ponto. A escravidão atingiu seu auge no Brasil
imediatamente após a independência, ao mesmo tempo em que as negociações internacionais pelo reconhecimento desta última levaram à tentativa de supressão do tráfico de escravos africanos em 1830. Ou seja, a Inglaterra começa a pressionar com esse controle da economia, com esse controle inclusive político, né, da corte portuguesa. A Inglaterra começa a pressionar pelo fim da escravidão. Diante dessa pressão, o que os proprietários rurais começam a fazer? Percebendo que o cerco ia se fechar, eles intensificam o tráfico negreiro, tá certo? Para lucrar o máximo que eles conseguissem, no tempo que eles tivessem, mas em 1830 a gente vai ter pelo menos aí esse início, né, de queda de braço entre essa elite portuguesa e brasileira, que era a favor da escravidão, e essa elite inglesa. Em 1830, essa elite portuguesa começa a perder e um pouco essa queda de braço com a aprovação da supressão do tráfico de escravos africanos em 1830. Ou seja, não acabava a escravidão, mas acabava-se o tráfico. Lógico que a gente vai ver que muito disso ainda vai funcionar de modo clandestino. Quarto, o apoio inglês à manutenção da escravidão e do tráfico de escravos permitiu que o cativeiro permanecesse no Brasil até 1888. Poxa, a gente está praticamente esses 3 itens afirmando exatamente o oposto, que a Inglaterra nunca apoiou, né? Nunca entre aspas, né? Que a Inglaterra, durante esse período joanino, já era uma nação que combatia a escravidão. Então, o governo inglês, nesse momento, não vai dar apoio para a manutenção da escravidão. Pelo contrário, por interesses econômicos, nada de interesses humanitários, a Inglaterra vai pressionar pelo fim da escravidão e não pela manutenção dela. Diante dessas circunstâncias, qual é o item correto? Qual é o item que nos sobra como item correto? É o item A. Somente as afirmativas, desculpa, tá, pessoal? Somente as afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas. Terceira questão. O estabelecimento da família real no Brasil a partir de 1808. A. Significou apenas o deslocamento do imenso aparelho burocrático português sem nenhum desdobramento no processo de emancipação brasileira? Falso, né? Muitos, inclusive, vão defender a ideia de que o Brasil já se torna independente em 1808, pelo menos economicamente falando. Afinal de contas, em 1808, Dom João, quando chega aqui, assina o Tratado de Abertura dos Portos às Nações Amigas. Isso vai quebrar o famoso monopólio colonial, de que a gente aqui no Brasil, os brasileiros, só podiam comercializar com Portugal. Fosse comprar, fosse vender. Então, com a abertura dos portos, a gente já tem a quebra da principal característica da nossa situação enquanto colônia, enquanto território colonial. Portanto, dizer que não houve nenhum desdobramento é um absurdo, né? É o primeiro passo, na verdade, no sentido dessa emancipação, ou seja, dessa independência do território brasileiro. B. Interrompeu os vínculos entre os grupos estabelecidos em torno da coroa portuguesa e aqueles dedicados às diversas atividades econômicas coloniais. Também não vai interromper esses vínculos. Esses vínculos vão permanecer, inclusive vão se intensificar com a chegada da família portuguesa aqui, né? Como eu falo, como a gente viu na questão anterior, essa elite vai se aproximar cada vez mais da coroa portuguesa, né, na tentativa de buscar ampliar os seus privilégios. C. Deu início à campanha abolicionista. A gente já viu que a abolição é uma coisa que só vai acontecer, pertinho da proclamação da República. Então, durante o período joanino, durante todo o nosso período de independência, que a gente foi o Império, né, que a gente teve aí Dom Pedro I, Dom Pedro II, essa campanha abolicionista ela não vai ter força, tá? Devido à atuação dos letrados portugueses junto aos integrantes da aristocracia escravista colonial. Não, mesmo os letrados portugueses, mesmo lá em Portugal, a galera queria mesmo era garantir a manutenção da escravidão. Se houve uma resistência à escravidão nesse momento, vai ser aquela resistência organizada e muito bem organizada pelos africanos escravizados aqui no Brasil. As fugas, os quilombos, as revoltas, essa galera é que vai atuar pesado na briga e na luta pela abolição. Letrado português, aristocracia, essa galera aí é retrógrada, tá? Quer mesmo é a manutenção da escravidão. D.
criou vínculos estritos entre os grupos dominantes da América Espanhola e da América Portuguesa, unidos contra as agressões e usurpações patrocinadas por Napoleão Bonaparte. Uma outra característica, infelizmente, que a gente vai carregar desse período é, na verdade, o nosso distanciamento em relação a essa América espanhola, né? Tanto que os nossos processos de independência, eles serão completamente distintos. Então, é um período em que a gente vai ser dois lados opostos, né? Enquanto a gente vai ter a América espanhola se fragmentando com movimentos populares, com independências baseadas em proclamações de repúblicas, aqui a gente vai ter uma elite que vai conseguir controlar todo esse processo, garantir a manutenção da unidade territorial e, pior, garantir a manutenção de uma monarquia ainda, né? E, por último, o item deu início à chamada interiorização da metrópole e permitiu uma aproximação entre os membros da burocracia imperial e os grupos dominantes coloniais, ou seja, entre a burocracia do Império Português e os grupos dominantes que viviam aqui na colônia, aqui no Brasil, né? Essa ligação, essa proximidade é que vai caracterizar todo o nosso processo de independência e marcar esse processo chamado de interiorização da metrópole, tá certo? Quarta questão. A transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808 desencadeou transformações que seriam fundamentais para a relação entre Estado e sociedade. Dentre estas, podemos destacar, ou seja, mais uma questão falando aí das transformações que ocorreram na história, na sociedade, nos costumes, né, na economia do Brasil com a chegada da corte portuguesa por aqui em 1808. Primeira afirmativa, a abertura dos portos em 1808 e a instalação da nova sede do governo português, elevada em 1815 a Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Isso de fato aconteceu, houve a abertura dos portos em 1808, a gente se tornou sede do governo português em 1808 e pior, ou mais, né? Nós fomos elevados a Reino Unido, a Portugal, em 1815. Verdade, tudo isso aconteceu aí depois da chegada da família real. Então, vocês percebem que a gente, primeiro, perde característica de colônia com a abertura dos portos, se torna sede do governo português e em 1815 passa a ser um reino unido. Ou seja, a gente já perdeu aí, a gente era qualquer coisa, menos mais uma colônia, tá certo? 2. A vinculação com a Inglaterra através de tratados de aliança e amizade e de comércio e navegação. Verdade. A gente vai ver que a Inglaterra vai assinar vários acordos, inclusive se beneficiando economicamente com os mais baixos pagamentos de impostos. Os produtos ingleses pagavam menos impostos que os produtos vindos do próprio Portugal, né? Então, a gente vai se vincular cada vez mais à Inglaterra, a gente vai pegar dinheiro emprestado à Inglaterra para poder pagar para Portugal aceitar a nossa independência. Então, a gente vai nascer como nação independente extremamente atrelado aos interesses ingleses. Propiciou ao Brasil a inserção numa nova etapa no mundo socialista. Misericórdia, né, gente? A gente não pode nem falar ainda em ideias socialistas nesse momento aqui do século XIX. Portanto, sobra como item correto o item A. São verdadeiras as afirmativas 1 e 2. Quinta questão. A integração do Brasil ao comércio internacional, com a abertura dos portos em 1808, estimulou um aumento no número de navios que frequentavam os portos brasileiros e uma diversificação de suas nacionalidades. Ou seja, com a abertura dos portos, a gente não tinha mais aqui só navio português. A gente até tinha, antes de 1808, alguns outros navios, mas que a gente sabe que estavam atuando aí de forma clandestina. Então, meio que, historicamente, a gente não tem muitos registros de como que funcionava esse comércio clandestino. Afinal, se é um comércio clandestino, ele não vai deixar pistas, né, do que aconteceu e de como que acontecia. A partir de 1808, não. A gente tem esses registros oficiais da chegada de outros navios, de outras nações, de outros produtos e por aí vai. Com base nesta afirmação, assinale a opção falsa.
Item A abertura dos portos significou o fim do monopólio econômico de Portugal sobre o Brasil. Verdadeiríssimo, né? A abertura dos portos vai acabar com esse monopólio, aquela ideia de que a gente só podia vender para Portugal e só podia comprar de Portugal, que é a principal característica do processo de colonização nesse período aqui, no século XVIII e no século XIX. B. Os portos brasileiros que tinham mais contatos comerciais com a Europa no período eram os do Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Exatamente, eram os 3 principais portos do território brasileiro. C. Os navios franceses que circulavam nos nossos portos rivalizavam em quantidade com os navios ingleses. Gente, uma afirmação muito perigosa, né? Portugal veio para cá, a corte portuguesa veio para cá, para o Brasil, exatamente fugindo de uma invasão francesa. Aí vocês acham que, né, o governo português, a corte portuguesa iria permitir que navios franceses chegassem por aqui? Até mesmo a Inglaterra, né? A Inglaterra estava em guerra contra a França, guerra principalmente econômica. Napoleão tentando implantar lá na Europa o bloqueio continental, tentando quebrar a Inglaterra. Aí a Inglaterra ajuda a corte portuguesa a chegar aqui e depois vai liberar os portos brasileiros para os franceses. Nem portugueses e muito menos os ingleses tinham interesse de ter francês circulando por aqui. Então, esse é o item falso, tá? D. Era sobretudo da Inglaterra que partiam as embarcações que chegavam aos portos brasileiros trazendo mercadorias. Afinal de contas, como a gente comentou lá, com o Tratado de Comércio e Navegação, os produtos que pagavam a menor taxa de imposto, né, ao chegarem aqui nos portos brasileiros, eram os produtos que chegavam dentro de navios ingleses. Sexta questão. Sobre a vinda da família real portuguesa ao Brasil em 1808, podemos afirmar corretamente: A. Com a transferência de todas as funções de Estado para o Brasil, um grande impulso cultural, comercial e industrial ocorreu no Rio de Janeiro, que passou a ser a sede, né, a cidade sede da família real portuguesa, a cidade sede da corte. Então, realmente, isso é verdadeiro. Apesar da chegada da corte ao Brasil, poucas mudanças ocorreram na vida política e cultural da colônia. Pelo amor de Deus, né? A gente, no videozinho, a gente fala sobre, primeiro na vida política, porque a gente vai ter todo esse aparato burocrático chegando por aqui, a gente vai ter abertura de universidades, a gente vai ter, na parte cultural, né? A gente vai ter abertura de universidades, a gente vai ter Biblioteca Nacional, Biblioteca Real, né? Que vai se transformar mais na frente de Biblioteca Nacional, a gente vai ter a criação dos jardins botânicos, então a gente vai ter muito teatro, imprensa, orquestra sinfônica, então várias dessas atividades culturais que fervilhavam lá na Europa e que a corte portuguesa não só estava acostumada com ela, mas também produzia esse tipo de coisa, passou a vir para o Brasil e trouxe também não só essa mudança política, mas também essa mudança cultural. C. A frota portuguesa foi escoltada pela Marinha Francesa, não, pela Marinha Inglesa, interessada na abertura dos portos brasileiros. D. Somente Dom João VI e sua família se mudaram para o Brasil, permanecendo em Portugal toda a nobreza e principais autoridades do governo? Não, pessoal, foi esse mundiçal todo, foi esse pessoal todo que veio para cá, né? Não só o Dom João e a família, mas toda essa corte, por isso que a gente fala, a família real e a corte portuguesa. Toda essa nobreza e todas as autoridades do governo, tá certo? Milhares de pessoas. Sétima questão, a gente vai falar sobre o finalzinho desse período joanino, né? Vocês percebem que a gente fala, quando a gente fala de período joanino, a gente foca principalmente no motivo que trouxe a família real para cá, quem que apoiava, e aí a gente lembra da figura da Inglaterra, a gente lembra quais eram os interesses ingleses para com esse apoio, a gente lembra as grandes transformações econômicas, políticas e culturais que a chegada da família real
trouxeram aqui para o território brasileiro. E no finalzinho desse processo, esse período joanino, né, dessa visita aí do Dom João nas terras brasileiras, a gente fala da Revolução do Porto. Ela é chamada de Revolução Liberal do Porto, mas ela vai ter aí alguns defeitos, alguns tilts nessa parte liberal, tá? Revolução Liberal do Porto, que vai acontecer lá em Lisboa, lá em Portugal, em 1820, forçou a volta imediata do rei Dom João VI, que agora não era mais príncipe, era rei, porque a Dona Maria morre aqui no Brasil durante esse período joanino, né? Durante esse período em que Dom João está aqui, então ele é coroado rei aqui no Brasil. Então a gente já tem histórico de coroação antes mesmo de Dom Pedro I, porque Dom João VI vai ser coroado aqui. Enfim, é exigida a volta imediata do rei Dom João VI para Portugal, colocando fim às pretensões brasileiras de tornar o Brasil sede da monarquia portuguesa. E pretendia ainda, ou seja, além de exigir, né, o retorno de Dom João, além de acabar com essa nossa esperança da gente passar a ser para sempre a sede da monarquia portuguesa, o que era que a Revolução do Porto queria? A recolonização do Brasil e a instalação de uma monarquia constitucional com sede em Lisboa. Então, ou seja, era uma revolução liberal, mas uma revolução liberal para quem? Para os portugueses. Então, para os portugueses, liberalismo político. Um rei que não seria mais um rei absolutista, seria um rei constitucional, seria uma monarquia constitucional, seria um rei que governaria baseado numa constituição escrita, né, baseado nas liberdades políticas do povo. Mas para o Brasil, não. Para o Brasil, nada de liberdade. Para o Brasil, recolonização. B. Queria o fim da monarquia em Portugal? Não. Como a gente viu a Revolução do Porto, não queria o fim da monarquia, queria só transformar a monarquia absolutista em monarquia constitucional. C. A restituição dos direitos monopolistas? Massa. Portugal queria de novo um monopólio sobre os territórios coloniais, principalmente o Brasil, aos comerciantes portugueses, e a abolição da escravatura. Nada disso. Lembra? Liberdade para os portugueses. Então, monopólio para o Brasil e manutenção da escravidão. D. A proclamação de uma república. Também esquece. Nada de república, nada de acabar com monarquia. A ideia da Revolução Liberal do Porto era só transformar a monarquia absolutista em monarquia constitucional. E, por fim, mais uma daquelas questões interessantes em que cada item tem um valor, uma pontuação diferente. Uma questão baseada na Olimpíada Nacional de História do Brasil. Quem participa aí das edições da UNHB conhece um pouco desse esquema. Oitava questão, em 1826 foi publicada na Inglaterra uma série de gravuras que retratavam cenas da vida da corte portuguesa em Portugal e também aqui no Brasil. Essas imagens acompanhavam o relato de um viajante inglês, APDG, é aí a primeira letra, né, do nome desse viajante, sobre o qual nada se sabe até os dias de hoje. A gravura abaixo foi extraída do livro de sua autoria, Esboços da Vida Portuguesa. Então, a gente tem essa imagem aí, e aí, baseado nessa imagem, você iria dizer: essa imagem retrata uma cerimônia fundamental na manutenção da relação do monarca com seus súditos, pondo-os em contato direto e possibilitando favores e reforçando o caráter paternal do rei. Como vocês podem perceber, é exatamente isso que a gente tem na imagem, né? A gente tem a figura aqui da família real, Dom João, Dona Carlota, príncipe, tá certo? E ele tá ali dando a mão, recebendo os súditos. É a chamada cerimônia do beija-mão, que ficou muito popular aqui no Brasil. Era uma forma... Formava-se literalmente uma fila e as pessoas aguardavam para beijar a mão do rei e aproveitar essa oportunidade, fazer algum pedido, fazer algum comentário e por aí vai. Então, o item A, né, é um dos itens aí que estão mais corretos, valendo 3 pontinhos. B, trata-se de uma representação da recepção de boas-vindas à família real, transferida para o Rio de Janeiro em 1808.
na qual membros da sociedade demonstravam sua fidelidade para com o rei. Realmente, a cerimônia retratada aí é a cerimônia do beijamão, em que as pessoas vão lá demonstrar também sua fidelidade para com o rei. Porém, era um evento que passou a acontecer quase sempre, né? Semanalmente, cotidianamente, enquanto Dom João passou aqui um tempo, né? Aqui no Brasil. Então, não foi só uma recepção, não foi só esse momento de recepção. Era um evento que aconteceu várias vezes durante o período joanino. Portanto, esse item, ele vale um pouquinho menos. Ele vale o quê? Ele vale 0 pontos. C. Observa-se a figura do rei, com a rainha à sua esquerda e uma fila de militares, fidalgos e religiosos aguardando. Grande quantidade de pessoas espera na sala anterior. Como essa é uma descrição limpa e seca da imagem, ela também vale ponto. Porém, ela vale um pouquinho menos do que o item A, só vale um pontinho, porque ela é uma mera descrição. A D faz referência ao beijamão, prática usual na corte de Dom João VI, ou seja, já era uma coisa que existia, né, em que as pessoas de distintas categorias sociais se dirigiam ao palácio para demonstrar sua fidelidade ao rei. Então, essa daí também era uma questão, um item correto, vale 2 pontos, tá? E Milu, por que o item A vale mais? Porque ele vai destacar essa questão de que era uma cerimônia fundamental da manutenção da relação entre o monarca e os súditos, né? Ele vai trazer mais detalhes aí dessa imagem. Por isso que o item A, ele vale um pouquinho mais do que o item D, tá certo? Não era só a ideia de demonstrar a fidelidade ao rei, mas era também um momento em que o rei se colocava como protetor dos súditos. Então, era uma cerimônia de troca, né? Não era só uma cerimônia para você demonstrar fidelidade, mas era uma cerimônia que também servia para o rei demonstrar esse caráter paternal, numa relação paternal a essa troca, né? De fidelidade para com o pai, mas também de cuidado do pai para com o filho. Então, tem que existir essa reciprocidade. Por isso que o item A é o item mais correto. Para finalizar, pessoal, eu deixo essa mensagem aqui de um cartunista super bacana que eu acompanho no Instagram. Você pode espalhar sementes durante toda a sua vida. E às vezes parece que é isso mesmo que a gente está fazendo, né? Gastando energia com um monte de coisa, com um monte de pessoas, se dedicando, né? Se você se dedicar a elas e dar o seu melhor, mesmo assim, nem todas vão brotar, tá certo? Ou seja, nem tudo que você se propor a fazer vai dar certo, nem toda relação a qual você se dedicar, ela vai ter retorno para você, né? Muitos amores aos quais vocês vão se dedicar não vão ser correspondidos, mas lembrem-se sempre, é por aquelas que crescem que todo o esforço vale a pena. Eu acho que essa mensagem vale tanto para a gente que é professor, quando às vezes a gente está aqui se dedicando e a gente sabe que nem todo mundo topa acompanhar esse processo, mas a gente precisa continuar aqui, firme, forte, tentando, errando, mas principalmente acertando em nome daqueles que estão se esforçando, em nome daqueles que, assim como a gente, também estão tentando. E vocês façam o mesmo em tudo que vocês forem se dedicar na vida de vocês. Se dediquem, deem o seu melhor e quando as coisas não derem certo, não se preocupem. Vocês têm que saber que nem tudo vai florescer, mas diante daquilo que floresce, todo o nosso esforço vale a pena. Então, um beijão para vocês e assistam o vídeo da atividade 4 para finalizar essa aula de revisão e partir para a prova.